A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, tem a honra de recebê-los para o webinar Laicidade Colaborativa Brasileira. A OAB de São Paulo saúda a todos, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa saúda a todos, desejando um ótimo evento. Nós agradecemos à diretoria da OAB São Paulo por este espaço tão importante concedido à nossa Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, na pessoa do seu presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Nós agradecemos a equipe da OAB que nos apoia neste evento, também a Secretaria das Comissões, que tem tido um papel muito importante nas atividades desta comissão. Aproveitamos o ensejo para agradecer os debatedores e debatedoras que tomarão parte neste evento, e, de maneira particular, o doutor Tiago Rafael Vieira, que é advogado, professor e escritor, especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estudos pela Universidade de Oxford e pela Universidade de Coimbra, mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste evento, o doutor Tiago estará também apresentando a sua obra, escrita em colaboração, em parceria com o doutor Jean Regina, que tem por título A Laicidade Colaborativa Brasileira, que é uma obra de extrema importância para aqueles que atuam diretamente com a defesa da liberdade religiosa, não apenas para juristas, acadêmicos de direito, mas para todas as áreas afins que lidam com essa disciplina. Então, mais uma vez, agradecemos ao AB e já estabelecemos que, ao final da palestra, nós teremos a manifestação dos debatedores na seguinte ordem. E agradecemos a presença dos debatedores. O doutor Daniel Gester falará primeiro, fará o primeiro comentário e as suas indagações. Depois, a doutora Juliana Salício e a doutora Paula Moutinho fará o fechamento dos debates, e já agradeço aos debatedores a sua importante participação. Com a palavra, então, o doutor Tiago Rafael Vieira. Muito obrigado, doutor Samuel, pela apresentação, pela palavra introdutória. Quero, em teu nome, saudar todos os demais integrantes dessa mesa, especialmente a doutora Paula Moutinho, doutora Juliana, doutor Daniel, e todos aqueles que nos acompanham, que estão conosco nesse webinar. Espero que seja uma noite de aprendizado, que eu possa aprender com vocês um pouquinho mais sobre esse tema que tem sido objeto do nosso estudo, da nossa pesquisa há mais de 5 anos. Laicidade colaborativa brasileira é fruto de muito suor, de muito esforço, de muita transpiração e bem pouca inspiração. E a inspiração é fruto, a pouca que tenha, é fruto do nosso Senhor Jesus Cristo, é fruto da sua graça. É muito bom falar
em um evento do OAB, protagonizado pela Comissão de Liberdade Religiosa, porque nós nos sentimos ainda mais à vontade de também expressar nossa fé, por mais que a gente possa expressar nossa fé pelo nosso direito constitucional em qualquer espaço. Mas aqui ficamos um pouco mais à vontade, até pela amizade que tenho com todos vocês. Então, indo logo ao assunto, porque o tempo é curto e o doutor Samuel é extremamente rigoroso com o tempo, e muito bem faz ele, porque se deixar um advogado falar, o advogado fala, né? Então, é bom que ele cuide do tempo aí para a gente. Eu também vou pôr aqui no meu cronômetro, só que o meu ele corre mais devagar, né? E o do Samuel corre mais rápido, então a gente acaba chegando aí no meio termo. Bom, a nossa obra é Laicidade Colaborativa Brasileira, como eu disse, é fruto aí de um longo estudo, e que começou nesse pós que o Dr. Samuel mencionou na minha bio, e a partir dali, então, começamos a pesquisar, e uma das questões que nos vieram com muita, digamos assim, ênfase foi a história. Nós precisamos olhar para a história quando vamos conceituar institutos. É impossível você conceituar um instituto sem olhar para o retrovisor da história. Então, o primeiro momento dessa obra, essa obra é dividida em 3 partes, aqui atrás, outro lado aqui, é a parte histórica. Então, a gente, mais ou menos, em um pouco menos de 100 páginas, nós trouxemos a história da relação Estado-Igreja, ou unidade política e fenômeno religioso, porque, como vocês sabem, Estado é um fenômeno moderno. Então, como a unidade política se relacionou com o fenômeno religioso e como essa relação foi evoluindo, foi alternando, foi alterando-se ao longo dos últimos milênios. Esse é o primeiro capítulo da obra. Eu não vou me deter muito aqui, porque o tempo é curto. Só para a gente falar de história, eu preciso de 1 hora, então não vou entrar muito nesse assunto. Eu só vou lembrar para vocês rapidamente que a gênese de uma ideia de laicidade a gente já consegue verificar lá em Sócrates, quando ele começa a ensinar novos deuses para a mocidade, para os jovens gregos, e por isso ele é condenado à morte. Na verdade, esse ensinamento a novos deuses a gente consegue verificar com certa facilidade na apologia de Sócrates e em Fédon, que era não era uma separação, mas uma distinção do que é poder civil e do que é poder religioso. Porque antes, a gente está falando aqui século V a.C., porque antes todos os povos eles enxergavam o poder religioso, a religião, amalgamada, confundida com a própria política. Até o próprio ato de arar a terra era sagrado. Tudo que a pessoa fazia era sagrada. A ordem, a sociedade era organizada a partir dos astros, né? Então, não tem como você, na antiguidade, conseguir, e nos primórdios da civilização, separar a religião do elemento político, do elemento social. Temos uma exceção, que é o povo hebreu. O povo hebreu, você vai perceber lá nas leis sinaíticas que foram entregues por Deus a Moisés, em Êxodo 20, você vai ver uma estruturação da ordem entregue diretamente por um Deus pessoal, racional, uma ordem escrita, uma ordem objetiva, e essa ordem, então, ela vai servir de estrutura para a confederação das 12 tribos, quando elas, então, entram em Canaã, e a ordem vai ser estabelecida a partir de uma lei
entregue diretamente por Deus, né? Não era como os outros povos, que existia interpretação dos astros, que existia todo um espelhamento do cosmos. Não, o povo hebreu recebeu a lei diretamente. E é interessante também que o povo hebreu não tinha um rei, né? Os juízes eram levantados apenas para resolver problemas. O rei do povo hebreu era a lei, né? Entregue pelo próprio Deus. Depois houve a fase imperial dos hebreus, e essa fase imperial também o rei estava submetido à lei. Então, a lei ela tinha o mesmo peso para o rei e para os súditos. Você não vê isso na antiguidade em lugar nenhum. O rei estava acima da lei, estava acima de tudo. O rei era sempre superior. Vejam os faraós egípcios, os reis babilônicos, os reis persas. Em Israel não era assim, né? Em Israel, o rei era tão servo da lei quanto os súditos. Eu trago isso porque ali em Israel tu já tem uma semente do que seria uma democracia, né? Do que seria uma distinção de poderes. Isso fica mais claro na Trindade Áurea da filosofia, com Sócrates, com Platão na República e muito mais ainda em A Política de Aristóteles, tá? Então, veja, não é algo novo, não é algo ali do século passado, do século retrasado. Já lá no início existia uma relação, primeiro amalgamada com a religião, depois uma necessidade de distinção, que a gente vai ver isso bem claro no Império Romano. A primeira fase do Império Romano, que é o Império Romano não cristão, o imperador era o sumo pontífice, ele também era o sumo sacerdote, né? Isso começa com Júlio César na última fase da República. Júlio César era um sacerdote de Júpiter, era um Flâmine também. Então você vê o poder militar acima do poder religioso, mas ainda a figura do imperador também sendo uma espécie de Deus. Isso cai por terra com Constantino em 313, com o Edito de Milão, em que a religião cristã acaba se tornando uma religião não oficial, mas que detinha liberdade. Em 381, no De Fide Católica de Teodósio, ela se torna religião oficial, o cristianismo se torna religião oficial, mas mesmo assim o imperador ainda tinha ascendência sobre a religião, ele convocava concílios e tal, né? Isso vai mudar, gente, vai ter uma alternância aí do imperador acima do poder religioso. Depois, no século XII, a partir de Inocêncio III, existe uma alternância disso do poder religioso, então acima do poder civil, que se acentua com Bonifácio VIII. Ali em Bonifácio VIII, iniciozinho do século XIV, tem a crise da Igreja Católica, o enfraquecimento da Igreja Católica, vários papas, não tinha líder, uma confusão, até chegar, então, no século XVI, a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, João Calvino, a separação, então, fica mais clara. Muitos reformadores da Igreja que tentaram reformar a Igreja Católica, um dos motivos era exatamente esse entendimento de que não podia ser tão misturado, que a Igreja tinha que cuidar do rebanho e não das coisas políticas. Então, isso também é um objeto da Reforma Protestante. A gente acaba chegando lá com a crise do Henrique VIII, que tentou casar com Ana Bolena, o Papa não deixou. Ele diz, então, o Papa sou eu, né? O Papa sou eu, e cria a Igreja de Estado anglicana, se separa da Santa Sé. E aí nós temos uma religião de Estado na Inglaterra. Por que isso é importante? Porque aí muitos puritanos que achavam que essa reforma inglesa ia ser uma reforma nos moldes que estava acontecendo na Alemanha e na Suíça, mas não foi verdade, não foi assim, teve um outro norte. Esses puritanos acabam sendo perseguidos, entram no navio Mayflower, e vão parar lá na costa dos Estados Unidos da América, em Plymouth, lá na costa leste dos Estados Unidos. Eles assinam um documento, o Mayflower Compact, que é um dos primeiros documentos assim de ordem política
nos Estados Unidos, onde eles estabelecem algumas questões, inclusive a liberdade religiosa, né? E aí eles colonizam aí as 13 colônias do lado leste dos Estados Unidos, mas como ponto principal a liberdade religiosa. Eles estavam fugindo de perseguição da Inglaterra. Então, para eles, o que mais importava era terem a liberdade de crença, a liberdade religiosa, a liberdade de culto garantida. Tanto é verdade que 150 anos depois, na Declaração dos Estados da Virgínia, 1776, está lá a liberdade religiosa no artigo 12. Um mês depois, Declaração de Independência dos Estados Unidos, e a declaração começa com a famosa frase, a frase mais falada da língua inglesa, consideramos estas verdades como autoevidentes. Somos dotados, a criatura é dotada pelo Criador, com C maiúsculo, de direitos inalienáveis, quais sejam a felicidade, a propriedade e a busca pela felicidade, fecha aspas. Então, com este preâmbulo, abre-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Depois nós temos a Constituição norte-americana, que não tem liberdade religiosa nela no primeiro momento, de tão natural que isto era para os pais fundadores, que tiveram que emendar a Constituição, e a primeira emenda do texto constitucional norte-americano é a separação igreja-estado, que acaba resultando, obviamente, em liberdade religiosa. No outro lado do Atlântico, voltando para a Europa, nós temos uma crise muito grande na França, o problema dos estamentos, e o positivismo de Voltaire consegue entrar muito forte ali nos jacobinos. Os jacobinos assumem o poder, vocês sabem a história, a queda da Bastilha, tiram a religião do espaço público, entronizam a deusa razão e dizem, olha, quem é o padre que quiser continuar sendo padre tem que adorar a deusa razão, tem que submeter a deusa razão. Muitos padres discordam disso, são fiéis a Jesus Cristo e ao Papa de Roma. O que acontece com eles? Eles perdem a cabeça na Bastilha, né? São guilhotinados, mais de 200 padres perdem a cabeça, e assim que acontece a Revolução Francesa, do seu ponto de vista da liberdade religiosa, né? Quem não adorava a deusa razão perdia a cabeça. O próprio Maximilien Robespierre, o chefe da Revolução Francesa, o chefe dos jacobinos, também perde a cabeça depois. E aí os franceses têm que se entregar lá para Napoleão Bonaparte, que todo mundo sabe quem é, não preciso também trazer adjetivos para Napoleão Bonaparte, mas ele acaba sendo salvador lá da Revolução Sanguinária Francesa. Bom, então essa é uma história, assim, muito rapidamente, em 10 minutos, né, que eu tentei fazer aqui de uma aula de 2 horas, 2 horas e meia, e de 100 páginas do nosso livro. E aí nós vamos para a atualidade, gente. Atualidade, dias de hoje, né? O que está acontecendo nos dias de hoje? Por que a história é importante? Porque essa história, pessoal, é a história que vai necessariamente repercutir nos modelos, nos sistemas que nós temos hoje de relação com Igreja e Estado. Relação Igreja-Estado é um sistema que funciona a partir de influências do passado, influências filosóficas e também influências religiosas. Então, por isso que um sistema de relação Igreja-Estado nunca é estanque, nunca é igual. O nosso sistema é diferente de qualquer outro país. Nenhum país tem um sistema igual ao nosso, porque nós somos brasileiros, né? Nós temos um tipo de influência, nós lidamos com a religião de uma forma, nós fomos colonizados de outra forma, então é diferente. Mas claro que existem alguns pontos em comum. Alguns pontos eles são comuns, evidentemente. Eu vou trazer aqui para vocês muito rapidamente alguns países, né? Que aí é o segundo capítulo aqui da nossa obra. O segundo capítulo, então, a gente traz o conceito, né? Vocês estão vendo aí, mas a segunda parte, o conceito. Então, no conceito, a gente vai conceituar os regimes existentes hoje e vamos analisar alguns países. Então, a gente vai
conceituar o que é teocracia hoje, né? Teocracia continua sendo não é uma união, é quase uma confusão do poder político com o religioso, como diria José Afonso da Silva, mas uma confusão não no sentido pejorativo, gente, mas no sentido que o poder político e o poder religioso estão tão juntos que é um só. Veja, Inglaterra. Inglaterra é um caso assim. Alguém pode dizer, mas como na Inglaterra um Estado teocrático? É um Estado teocrático César o Papista, de acordo com o ato o Act of Settlement de 1701, que diz que só pode ser rei da Inglaterra quem é anglicano. O Act of Union de 1707 diz que a igreja anglicana é a igreja de Estado e que o chefe do Estado inglês é o chefe da igreja, que a rainha, o rei está acima da igreja, está na cúpula da igreja. Então, o chefe supremo da igreja anglicana é a rainha Elizabeth, que é a chefe de Estado da Inglaterra. Então, veja, essa é a característica. Você vê isso também na Santa Sé, aí já, sob o ponto de vista teocrático, aqui na Inglaterra, César o Papista. Né? O que é César o Papismo? A ascendência ainda está no poder político. Né? Já na Santa Sé, o contrário, a ascendência está no poder religioso, como no Irã, né? E outros países do Oriente Médio, em que a religião muçulmana é predominante. No Irã, por exemplo, são os ayatollahs que governam o país e tal. Né? São países teocráticos. E aí nós temos países que têm uma laicidade, antes da laicidade, países confessionais que não são teocráticos. Por quê? Porque existe, a igreja está separada, o Estado está separado, a igreja tem um chefe, o Estado tem outro, mas o país, o Estado Nacional, se une a uma religião, no sentido de reconhecer que a religião é importante e que aquela é a religião correta. Né? Você vê isso, por exemplo, na Dinamarca. Na Dinamarca, o rei tem que ser luterano, a igreja oficial é a igreja luterana, tem liberdade religiosa na Dinamarca, o chefe da igreja luterana não é o rei, mas o Estado pode, inclusive, conceder benesses para a igreja luterana e nada para as outras, porque é um Estado confessional. A mesma coisa acontece na Bolívia, a mesma coisa na Argentina, em Liechtenstein, então, citando alguns países. E aí nós temos a laicidade tradicional. Desculpe, gente, eu estou falando rápido, e até eu vou pedir para o Samuel me cutucar se a deputada Damares aparecer, porque eu gostaria de saudá-la, e eu vi no banner que ela está convidada para participar do evento, e eu estou falando tão rápido, olhando para a câmera, de repente ela aparece e eu vou perder a oportunidade de saudar a minha amiga. Então, peço que me cutuquem, né, caso isso aconteça. A laicidade simplista, gente, é aquela laicidade tradicional que a igreja está de um lado, igrejas, organizações religiosas estão de um lado. Quando eu falo igreja, entendam, por favor, sinagoga, terreiro de Umbanda, salão do reino. Eu estou usando aqui igreja no termo genérico porque a Constituição usa, né? A Constituição, no artigo 19, inciso 1º, usa igreja. Então, eu estou usando esse termo genérico, mas saibam que todas as religiões estão contempladas quando eu falo igreja. Pois bem, então, de um lado, você tem a fé, o fenômeno religioso, as organizações religiosas, e, de outro lado, você tem o Estado, a estrutura de Estado, o poder civil, e você tem uma espécie de muro entre eles. Então, não existe uma relação entre poder religioso e poder político, é cada um na sua. Por mais que se reconheça a importância da religião, é cada um na sua. Por exemplo, no Uruguai e no Chile, é bem assim mesmo, é cada um na sua e deu. Né? Nos Estados Unidos já tem uma laicidade quase que benevolente, no sentido de reconhecer a importância da religião. Tanto é que lá é comum as pessoas jurarem em cima da Bíblia, você ter esse preâmbulo que eu falei na Declaração de Independência. Então, existe uma benevolência, uma identidade cultural com o cristianismo, porque, como eu falei, os Estados Unidos
é fruto, primeiro, de uma missão católica, né, Cristóvão Colombo, e depois pelos puritanos. Então, existe uma identidade histórica e cultural com o cristianismo, mas, mesmo assim, existe essa separação. No Paraguai, a simpatia pela religião ainda é maior, né? Dando o exemplo aí do Paraguai. Então, são exemplos de laicidade que ou são totalmente estanques ou existe uma simpatia com a religiosidade, né? E aí, por fim, antes de entrar na colaborativa, nós temos o laicismo, que é o que é praticado na França, e veja, tudo a ver com a influência francesa, né? Em que a religião tem que ficar na esfera privada, que a religião ela é de natureza apenas, então, somente privada, íntima, que não tem espaço na arena pública, assim como a Bélgica, assim como o Canadá, né? Então, isso a gente dá o nome de laicismo ou de Estado laicista, que acaba sendo um movimento, né? Porque nos Estados laicos, na teocracia e tal, é mais estanque. Tem o sistema, cada um na sua, ou nós somos a igreja, como a Inglaterra. No laicismo existe um movimento, tipo assim, eu quero empurrar cada vez mais a fé para o privado. Eu estou sempre, digamos assim, que patrulhando a fé, né? Você vê isso claramente na França. Agora foi aprovada uma lei pela Câmara dos Deputados dizendo que as igrejas, organizações religiosas de qualquer tipo, vai ter que, por semestre, prestar conta da sua contabilidade, das suas entradas, das suas saídas para o prefeito, né? Então, você vê uma fiscalização muito forte do que a igreja está fazendo. Você vê isso na França, está para o Senado aí para ser aprovado, não sei se vai ser. E aí, esse movimento, quando ele consegue empurrar para a esfera privada, o próximo passo é tentar tornar essa religião cultura, né? É o que a gente vê, por exemplo, na China, né? Na China, tu tem um Estado secular em que a religião, que não é a religião de Estado, né? Porque lá existe a própria religião de Estado, né? Em que se cultua a figura do chefe do partido. As outras religiões elas sofrem perseguição, né? E elas têm que adorar o chefe do partido ou se submeter ao chefe do partido. A Igreja Católica está sofrendo muito com isso lá, igrejas protestantes, algumas minorias muçulmanas também estão sofrendo bastante na China por causa desse passar adiante, né? Agora não é mais no espaço privado. Agora você, no espaço privado, tem que fazer o que eu estou dizendo. Existe até, o Partido Único está até reescrevendo a Bíblia Sagrada de acordo com os seus ideais, né? Então, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver alguns excertos da Bíblia Sagrada pela visão do Partido Chinês, que são totalmente contrários, assim, totalmente mudam toda a Bíblia, né? Tem um artigo muito bom do Mike Pompeo, em inglês, que ele teve um trecho lá e é muito interessante. Depois vocês pesquisem aí na internet, Mike Pompeo, China, que vocês vão encontrar esse artigo. Então, veja, do espaço privado, o Estado acaba também interferindo até lá no privado, né? Porque não tem nada mais privado para os cristãos que a Bíblia, né? Que a crença, a Bíblia, então os teus dogmas. Então, vamos mudar os dogmas também, tá? E aí, o último modelo é o modelo do Estado laico colaborativo, que não é uma invenção brasileira. Você tem Estado laico colaborativo aí, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, você tem, desde a Constituição de Weimar, uma colaboração com as religiões, especialmente com as religiões majoritárias, como o catolicismo, o luteranismo, e igrejas mais tradicionais, que têm presença nacional. Na Alemanha tem até o Kirchensteuer, que é um imposto eclesiástico, que o Estado cobra o imposto, arrecada o imposto e repassa para a igreja que a pessoa informou no imposto de renda, tá? Na Espanha, tu também tem uma laicidade colaborativa que se dá por meio de acordos. Então, a Igreja Nacional ela pode firmar um acordo com a República, com o Império, com o Reinado Espanhol. Você também tem essa laicidade colaborativa em Portugal,
também tem que ter no mínimo 30 anos de presença em Portugal e 60 anos de existência para conseguir fechar um convênio. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem a restituição do IVA, né, no convênio que a Igreja Católica tem com Portugal. E a Itália, que tem uma laicidade de 3 níveis, um primeiro nível com a Igreja Católica, pelo Acordo Vila Madama, um segundo nível com igrejas de presença nacional, e um terceiro nível com igrejas minoritárias, com religiões minoritárias. E aí nós chegamos no Brasil, gente. O Brasil ele sofre influência direta sob o ponto de vista relação igreja-estado dos Estados Unidos. Tá? Então, o direito constitucional brasileiro ele tem muita influência norte-americana, como você sabe, o controle concentrado de normas, também tem influência alemã, mas essa ideia de religiosidade, ela primeiro, óbvio, Brasil colônia, Brasil império, Estado confessional, Estado católico, acentuado, regalismo, beneplácito, o rei mudava os bispos de lugar e etc., né? Mas com a República Velha, nós temos aí sim uma laicidade, uma separação, mas com influência norte-americana. O próprio Rui Barbosa, quando vai escrever, comentar o decreto 119A, que foi o que terminou com o padroado no Brasil, e quando ele está escrevendo a Constituição, os comentários dele, olha, eu não vou colocar Deus no preâmbulo da Constituição, ele não vai colocar, mas não precisa, porque o povo brasileiro é religioso, o povo brasileiro é cristão, naquela época, então, eminentemente católico, né? Até porque era complicado o protestantismo entrassem como outras religiões no Brasil Império. Então, o Rui Barbosa diz isso, né? A influência é cristã, o povo é cristão, então não tem porquê não proteger a liberdade religiosa. Isso está implícito, tanto que a bandeira do Brasil, gente, a bandeira do Brasil República, tem uma cruz, né? Você vai ver uma cruz de Cristo ali atrás do Ordem e Progresso, porque a influência é cristã, né? Se você é muçulmano, se você é budista, mas você vive num país que a influência é cristã, que foi construído pelo catolicismo, né? Então, essa identidade cultural, histórica, a histórica nunca vai mudar, a cultural daqui a uns 500 anos, 300, 200, não sei, pode ser que mude. Mas hoje a identidade cultural e histórica é muito forte com o cristianismo, e essa influência cristã, a influência dos norte-americanos e mais a influência da Escola de Salamanca. A Escola de Salamanca, a gente influenciou todo o constitucionalismo ibero-americano. E a Escola de Salamanca nasce a partir dos estudos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um monge, né? Uma das mentes mais brilhantes do mundo, que escreveu a Suma Teológica, por exemplo, a Suma contra os Gentios, que conciliou razão e fé. Então, a Escola de Salamanca ela bebe de Tomás de Aquino, ela bebe de Francisco Soares, ela bebe de Francisco de Vitória, de Pedro Abelardo, de Duns Scott. Então, e essa Escola de Salamanca ela vai influenciar todo o constitucionalismo ibero-americano. Não é só o Brasil, é todo o constitucionalismo ibero-americano, que é uma escola com forte influência religiosa. Tá? Então, não tem como a gente fugir disso. E a gente vê isso as constituições brasileiras, todas reconhecem a importância da religiosidade, todas garantem a liberdade religiosa. A única Constituição que não fez isso foi a de 37, de Getúlio Vargas, que foi uma Constituição efêmera, que praticamente não teve eficácia no Brasil, não teve aplicabilidade, durou de 37 a 46. Né? A Constituição de 46 é extremamente benevolente com a religião. E aí vem a de 88, né? que começa já com o preâmbulo ali sobre a proteção de Deus. Aliás, Deus está em todos os preâmbulos, né? Só não está na Constituição da República Velha, e nessa de Getúlio Vargas, todas as outras Deus está presente, e um Deus com D maiúsculo, né? O que demonstra que é um Deus, né? Que não é algo assim metafísico, né? Não, é Deus, né? Está ali com D maiúsculo. E você vai ver em diversos incisos da Constituição a proteção à liberdade religiosa, usando termos como é inviolável a liberdade de crença,
é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, é garantido na forma da lei, ou seja, a lei tem que garantir a proteção aos locais de culto. Esse é o inciso 6º da Constituição. Você vai ver também no inciso 7º, dizendo que é assegurado a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, não importa se a pessoa está segregada, né, se ela cometeu um crime bárbaro, ela pode ter cometido um crime bárbaro, mas ela não pode ser impedida pelo Estado de ter acesso à sua religiosidade. A pessoa está doente, está no hospital, salvo uma situação de CTI, de contágio muito elevada ou algum problema no hospital, tem que ter acesso. O segregado, né? O segregado é separado. O separado da sociedade, quer por doença, quer por prisão, ele tem que ter acesso à religiosidade dele, né? Isso está na Constituição. Até o militar, digamos, não militar, mas uma religião que seja pacifista, como os Testemunhos de Jeová, ele vai dizer, não, eu não quero servir, né? E aí ele não vai servir, está lá no artigo 143, parágrafo 1º da Constituição. E veja, as Forças Armadas importantíssimas para o país, né? E é permitida a dispensa. Você vai ter ensino religioso para crianças, né? E isso já foi sedimentado, pacificado pelo STF. Por que ensino religioso para as crianças? Porque as crianças têm que ter a noção que existe a religiosidade, que existe a espiritualidade, que o homem é dual, que o homem ele é corpo, mas ele é espírito. Aí o ateu como é que faz, né? Bom, primeiro, o ateu ele precisa da liberdade religiosa porque é o paradigma, né? A partir que existe a religião, ele se identifica como alguém que não acredita na religião, né? E a liberdade de consciência dá direito a ele a ser ateu, a defender o ateísmo. Mas, segundo muitos estudiosos, muitos filósofos, o ser humano, em algum momento da vida, mesmo ateu, ele tem algum momento que ele pensa nesse lado espiritual, que ele pensa nessa dualidade, né? O importante é que essa dualidade existe, ela está presente na sociedade brasileira, como eu disse, né? Do início, desde o primeiro ato público, sendo uma missa, até a cruz de Cristo aí na orbe azul. Então, está presente e o ensino religioso é uma oportunidade de mostrar essa presença da religião aos alunos. E, claro, se tiver algum pai que seja ateu e não queira que a criança tenha acesso à religião, a matrícula é facultativa, conforme está na Constituição, porque o ateu também tem o direito, e o agnóstico, de defender a sua consciência. Nós temos uma imunidade tributária religiosa, né, que também demonstra isso que eu estou falando, e que o Estado não está acima, o Estado não pode se meter nas questões religiosas. Tanto é verdade que a Igreja não paga imposto. Imposto é uma atividade não vinculada do Estado. O Estado faz o que quiser com o dinheiro do imposto, diferente das outras espécies tributárias. Com o imposto, ele vai lá, cobra o imposto e utiliza caixa único do Estado, né? Da Igreja ele não cobra imposto. Por quê? Porque a Igreja é imune, a Igreja está separada do Estado. Eu vou compartilhar aqui para vocês rapidamente uma telinha que mostra um desenhozinho, um esqueminha aqui que eu fiz, que demonstra essa colaboração. Ainda tenho 7 minutos, estou bem no meu tempo. Olha só, acho que vocês estão vendo aí, a Paula dá um sinalzinho aí, está vendo? Obrigado, Paula. Então, ali, ó, a ordem secular, né? A ordem secular e a ordem espiritual, poder civil, poder religioso. E elas estão separadas, mas não existe aquele muro, porque ambas têm o mesmo objetivo, que é o bem comum. Qualquer religião a ter um espaço na comunidade política, ela busca o bem comum. A religião que não busca o bem comum, ela não pode ter espaço na comunidade política. Uma religião que prega objetivamente, por exemplo, a morte de crianças em um ritual, ela não vai ter espaço na comunidade política. Agora, objetivamente,
a grande maioria esmagadora das religiões, o que elas querem? Elas querem o bem comum das pessoas, elas querem o bem comum da sociedade e elas querem o bem comum do seu fiel na esfera que lhe compete, que é a esfera espiritual. E é o mesmo objetivo estatal, mas na esfera imanente, na esfera secular, na esfera política, na esfera civil. Né? E então você vê esse desenho aqui que eu fiz, essa separação, mas elas cooperam em busca do bem comum, porque a religião, ela sabe que o homem precisa do Estado, ela sabe que o homem em estado de natureza, ele acaba sendo mal, ele acaba sendo vingativo, ele acaba querendo poder. Então, por isso, o homem sai do estado de natureza, entrega a autotutela para o Estado, para que o Estado exerça a magistratura, para que o Estado exerça a justiça, para que o Estado estabeleça a ordem. O homem sai do estado de natureza, entrega a autotutela, entrega o monopólio da justiça para o Estado. Então, a igreja, a religião, sabe da importância do Estado até para promover a justiça e a ordem. O que eu estou falando aqui, vocês conhecem, é John Locke. Né? E a contrapartida também é verdadeira, como John Locke fala na Carta à Tolerância. Na Carta à Tolerância, John Locke deixa bem claro, é importante que as organizações religiosas, ele aí chama de igreja também, tenham o seu espaço preservado, a sua fé e a sua crença preservada. O que eles acreditam é a verdade para eles. O Estado não pode se meter nisso. Né? E aí nós temos o artigo 19, inciso 1º da Constituição, que deixa bem claro que o Brasil não é teocrático, porque não pode ser o culto, não é confessional, porque não pode escolher uma religião, não é laicista, porque ele não pode embaraçar o funcionamento, inclusive do espaço público. Né? E aí nós temos algumas características, eu vou deixar aqui na tela para vocês, que são as características da laicidade. E eu tenho 4 minutos, consigo terminar. Essas características, essas duas primeiras, separação e liberdade, são comuns a qualquer sistema de laicidade. A separação até no laicismo. Né? Então, a igreja e o Estado são separados. Está lá no artigo 19, no artigo 44 do Código Civil também. Liberdade, autonomia. Cada um tem a sua esfera de competência. E dentro da sua jurisdição, cada um tem liberdade. Então, eu tenho, na igreja, eu tenho liberdade dos seus dogmas, de elaborar os seus estatutos, as suas regras. O laicismo já empurra um pouco isso até um ponto de virar um secularismo, que é o que acontece com a China. Eu falei para vocês o exemplo chinês, porque o exemplo chinês, até nos dogmas religiosos, ele se mete, ele altera. Né? Então, veja, o laicismo já é uma dificuldade, essa questão de autonomia das esferas, e no secularismo, então, ela não existe. Tá bom? Eu nem falei Estado ateu, porque Estado ateu é utopia. Estado ateu não existe. O único Estado ateu que tentou essa experiência foi a Albânia e não deu certo. Tá? A China não é um Estado ateu. A China é um Estado, dá para dizer até teocrático, porque ela é o próprio Deus. Né? O próprio Estado é o Deus. Bom, e aí nós temos outras 3 características. A benevolente, que eu falei para vocês, que é esse olhar simpático com a religião, entendeu a importância da religião. O Brasil é benevolente, inclusive isenta os pastores, os padres, os líderes religiosos, por exemplo, da cota patronal do INSS. Como é uma contribuição à Seguridade Social, não é imunidade, deveria pagar, mas desde o ano 2000 está isentada. A colaboração, falei bastante para vocês, né? Quando é que as religiões colaboram? Quando vão lá em Brumadinho, vão lá em Mariana, estão lá em Roraima ajudando os refugiados. Papel do Estado, não é papel das religiões. Mas a religião faz, a religião vai na vila, a religião tem uma enchente, vai lá, ajuda as pessoas, distribui cesta básica, faz assistência social. A igreja cuida do espírito. Por que ela faz isso? Porque ela colabora com o Estado. O Estado colabora com a igreja quando? Quando não cobra impostos, que é imune, quando não se mete na vida das organizações religiosas, quando firma algum convênio com as organizações religiosas em busca do bem comum. E, por fim, a igual consideração, e esse é um destaque brasileiro, gente.
A igual consideração nós só temos no Brasil. Aqueles 4 países que têm uma laicidade colaborativa, e são os únicos, tá, que têm laicidade colaborativa, além do Brasil, eles não têm igual consideração. Eles lidam de forma diferente com igrejas nacionais. Quando estou falando de igreja nacional, é que tem presença nacional, tá, gente? E há muitos anos. E lidam de outra forma com igrejas minoritárias. No Brasil não é assim. No Brasil não importa se tu é minoritário, se a tua organização religiosa foi fundada a semana passada, ou se é uma organização religiosa que tem 100 anos e 30 milhões e 40 milhões de membros, como a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, com 40 milhões de membros, e a igreja fundada semana passada, ou o terreiro fundado semana passada, tem as mesmas garantias constitucionais, os mesmos direitos e tem que ter o mesmo tratamento do Estado. Então, essa característica da igual consideração é uma característica bem brasileira, o que faz a nossa Constituição, nosso sistema tão diferente, né? Aqui outros temas que eu trato no livro: reconhecimento público de Deus, dignidade da pessoa humana, valores de tradição judaico-cristã na Constituição, laicidade colaborativa também nas leis ordinárias. A gente traz as vozes discordantes, né, que não concordam com o que a gente está dizendo, e também quando a religião não é objeto da proteção estatal. Vou deixar um presente aqui para vocês, tá? bit.ly/direito religioso, tudo maiúsculo. Essa obra nós escrevemos aí, gente, na pandemia. Então, essa questão igreja fecha, igreja não fecha, tudo isso está nessa obra. É um e-book, é só você entrar ali, é grátis, é um presente para vocês, tá? Aqui também algumas obras nossas, para quem quiser ir adquirir, tá? Depois eu vou deixar aqui para... Agora vou passar a devolver para o Samuel. Depois vou deixar um pouco aqui para fazer um merchan, né, Samuel? E aqui as minhas redes sociais aí, para quem quiser me seguir. No Direito Religioso, a gente tem toda semana vídeo novo, tem mais de 200 vídeos lá no canal do Direito Religioso, o Instagram, enfim. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Aguardo as perguntas. Façam perguntas fáceis, tá? Por favor. Doutor Tiago, muito obrigado por essa aula fantástica, por trazer aí, por compartilhar conosco os seus saberes. Nesse momento, nós abrimos a oportunidade de alguém que queira fazer uma pergunta, que tenha essa oportunidade. Eu vou pedir licença ao doutor Daniel, e alguém fez aqui uma pergunta, e antes de prosseguir com a manifestação do nosso debatedor, eu gostaria de que o doutor Tiago esclarecesse. O Brasil Império era um Estado confessional? Pergunta do Vinícius Andrade de Paula. Doutor Tiago. Então, Vinícius, sim, o Brasil Império era um Estado confessional. A religião católica era a religião oficial do Brasil Império, de acordo com a Constituição de 1824. Também o rei deveria ser católico, não podia ser protestante, não podia ser muçulmano, budista, praticante do judaísmo. Não, ele tinha que ser católico para poder ser rei, né? Também no Brasil Império você vai ter o padroado. O que é o padroado? A possibilidade do Estado construir igrejas, mas também nomear bispos, mudar bispos de lugar. Você tinha o beneplácito, e o beneplácito foi um problemão para o Brasil Império, porque o que era o beneplácito? Saiu uma bula papal, vocês sabem que a bula papal obriga toda a igreja no mundo, só que no Brasil, a bula papal chegava no Brasil, tinha que passar pela ratificação do imperador, né? Então, na verdade, o imperador dizia, não, essa bula papal aqui a gente não vai aplicar. E ele fez isso com a questão maçônica, né? Então, teve a bula papal da maçonaria e o Dom Pedro II disse, não, essa não vamos aplicar. Aí deu todo um problema no Brasil,
padres em Pernambuco não quiseram fazer casamento de maçom, porque a bula papal dizia isso, né, que maçom não podia casar na Igreja Católica. E aí houve um problemão, que é a questão religiosa, né, 1870, e essa questão religiosa acabou sendo uma pedra de sapato do Dom Pedro II, porque primeiro ele agradou os maçons, mas depois ele capitulou, né? Depois ele disse, não, tá bom, então solta os padres. Aí ele desagradou os maçons, antes ele tinha desagradado a igreja, acabou desagradando todo mundo, e há quem diga que esse foi o pontapé inicial para a queda do Império. Muito bem, muito obrigado, doutor Tiago. Passo de pronto a palavra, então, para as considerações do doutor Daniel Gessler e também o seu questionamento. Doutor Daniel, a palavra é sua. Doutor Tiago, primeiramente, queria agradecer essa aula que o senhor deu para a gente. Eu reflito bastante sobre religiosidade e o senhor conseguiu condensar algumas das minhas várias ideias em conceitos que vão me ajudar certamente a fazer minha pergunta. Então, queria agradecer aí essa verdadeira aula magna que o senhor deu para a gente. Doutor Tiago, eu me considero um judeu agnóstico. E esse é um conceito muito interessante, porque o judaísmo se tornou uma religião a partir do momento que ele olhou para o próximo. O judaísmo, na sua essência, pelo menos dos meus estudos, ele era uma identidade muito mais tribal do que religiosa. Então, o conceito do judeu agnóstico ele é algo que parece contraditório, mas em algum nível não é. E ele reflete uma ideia de Freud de que o judeu ele é um eterno exilado, até mesmo na sua própria religiosidade. Isso é importante porque o conceito de religião e laicidade é algo que, para mim, é uma batalha constante e diária, porque eu sou agnóstico no sentido mais estrito da palavra, né? Não porque não tenho uma religião, mas pelo sentido mais estrito, eu não conheço. Eu não consigo afirmar nem que Deus existe, nem que Deus não existe. E essa dúvida, essa pergunta é o que movimenta todas as minhas respostas. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor Tiago, doutor Tiago, o que se considera religião? Qual que é o conceito de religião? Pelo seguinte, justamente por esse conflito identitário que a própria essência do judaísmo traz com essa questão religiosa, eu me pergunto o que torna, qual tipo de manifestação humana pode ser considerada uma religião? Porque a gente tem aí dois planos. A gente pode partir de um plano cultural e dizer, olha, religião é aquilo que pelo menos um determinado número de pessoas consideram como religião, ou pelo menos que tem uma certa estrutura formal para ser considerada religião, ou a gente pode partir para um plano totalmente pessoal, que aí eu acho que tem mais a ver com crença do que religião, o que eu acho que é a verdade. E diante dessas duas abordagens, né, qual que é o limite entre uma crença ou uma convicção, algum tipo de fé que eu tenho? Qual que é a diferença disso com uma religião, uma estrutura religiosa, né? Isso me chamou a atenção pelo que o senhor colocou aqui para a gente, dessa particularidade do Brasil, que eu, pessoalmente, achei muito legal, muito interessante, de que, além de uma laicidade colaborativa, a gente tem aí uma situação de igual consideração, que qualquer manifestação religiosa, ela tem aí a proteção do Estado, ou algum tipo de... tem a consideração do Estado, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, e pensando aí a questão da relação religião e Estado, saindo da questão do que eu entendo como uma relação negativa, do tipo, o Estado não intervir numa religião, porque eu entendo que essa questão, ela tem muito mais a ver na minha opinião, e o senhor me diga se o senhor discorda, o doutor que estudou esse tema, tem muito mais a ver com respeito à liberdade do que da religião. Então, se tem uma manifestação religiosa que não prejudica o terceiro, o Estado tem que respeitar na medida em que ele deve respeitar qualquer tipo de liberdade pessoal. A questão aqui que eu coloco, ela tem mais a ver com uma postura positiva do Estado. Então, o exemplo que o senhor deu foi excelente, que foi do acesso à religiosidade de um condenado ou de um recluso, da questão da isenção de imposto e da questão que é mais a minha área, que eu sou criminalista, da proteção criminal da liberdade ou da proteção criminal contra
uma lesão que ela é especificamente ao direito de religião e não qualquer outra manifestação cultural. Então, eu pergunto, então, resumindo a pergunta, diante de toda essa complexidade que é o ser humano, das várias manifestações culturais e da necessidade de se separar a religião de uma crença puramente pessoal, qual que é o conceito e o limite para o que se entende por religião, mais especificamente nessa abordagem mais proativa e positiva do Estado e não negativa? Não sei se fez sentido minha pergunta, doutor Tiago. Muito boa a tua pergunta. Eu acho que para a gente falar eu acho não, eu tenho certeza, falar de liberdade de crença, liberdade religiosa, precisamos ter os conceitos, né? O que é liberdade? O que é crença? O que é religião? Então, a partir desses conceitos, nós conseguimos, então, delimitar, fazer o recorte necessário e verticalizar nesse recorte. A tua pergunta foi muito apropriada. E, assim, noção de religião, nós vamos ter, de forma epistemológica, várias noções. Posso te dar uma noção antropológica, posso te dar uma noção sociológica, posso te dar uma noção teológica, filosófica, e aí nós ficaríamos aqui como um cachorro correndo atrás do rabo, né? É complicado a gente conceituar a religião se não for sob o ponto de vista jurídico, que é a nossa ciência, que é o que nós nos ocupamos. E aí, para a gente conceituar a religião sob o ponto de vista jurídico, eu vou concordar com o professor Jonatas Machado, que o professor Jonatas Machado ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o conceito de religião, doutor Daniel, tem que ser o mais aberto possível. Porque se nós queremos preservar a liberdade religiosa, no momento que nós não temos um conceito aberto, a gente vai acabar sendo sectário. E a gente vai acabar perseguindo aquela religião, ou aquela crença, ou aquela seita, né? E aí, se a gente for pensar em religião, do ponto de vista teológico, bom, tem que ter isso, aquilo, aquele outro, se não é seita. Bom, então, se é seita, tem menos direito? Então, é complicado você fazer delimitações, porque você pode cair nesse problema, você pode cair neste erro, que é o erro de entender que uma religião ou um credo, né, não tem determinados elementos, então, por isso, ele não pode ter respeito, né? É importante também a gente separar a liberdade de crença de liberdade religiosa, né? São coisas distintas. Eu sei que os manualistas geralmente colocam junto, né? Mas manualista tem essa característica mesmo de não aprofundar. Então, manualistas são aqueles cursos, né? Curso de direito, não sei o quê, curso e tal. A nossa própria obra de direito religioso, que está aqui nas minhas costas, é um manual, né? Então, o manual ele é horizontal, ele não aprofunda. E aí, quando ele é horizontal, às vezes, por ser muito superficial, ele escorrega em conceitos teóricos importantes. E, infelizmente, nos cursos, quando eu digo cursos, tá, gente, esses livros, manuais, né, geralmente o manual tem nome de curso, eles escorregam na liberdade de crença e na liberdade religiosa. Porque a liberdade de crença ela é prévia à liberdade religiosa, ela é antecedente à liberdade religiosa. A liberdade de crença é de fórum íntimo. É aquilo que nós acreditamos lá no nosso íntimo. Bom, por que é importante essa distinção? Porque a liberdade de crença ela acaba sendo a primeira inter pares, ou seja, a primeira entre as outras liberdades, porque é aquela liberdade que está no teu íntimo e que te move. Assim como a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento nos move. E a liberdade de crença nos move. Por quê? Porque é o pensamento que nos move. A gente pensa antes de falar, a gente pensa antes de trabalhar, de escolher uma profissão, de fazer qualquer coisa. Primeiro a gente pensa, depois a gente faz. E a crença também é assim. Primeiro eu creio, primeiro eu acredito. E depois o que eu vou fazer? Eu vou viver de acordo com o que eu acredito. E aí nós temos a liberdade religiosa. Tem países que têm liberdade de crença, mas não tem liberdade religiosa. Por exemplo, tente ser um cristão no Paquistão
em todo o seu potencial, ou seja, aquele cristão que entrega panfleto na rua, aquele cristão que evangeliza, ou testemunha de Jeová que vai de casa em casa, você vai ter problemas. Mas agora, lá tem liberdade de crença, você pode ser o que você quiser. E aqui, e é muito interessante essa questão que você colocou do judaísmo. Eu estudei bastante ali a Confederação das 12 Tribos. Tem uma obra, doutor, que eu vou lhe indicar, que é excepcional, que é Israel e a Revelação, de Eric Feiglin, em que ele, numa obra aí de 700 páginas, ele trata só isso, né? E realmente é muito, muito legal. E você percebe lá, especialmente na Confederação das 12 Tribos, né? Ali naquele momento tribal que você colocou, que você disse na sua pergunta, você percebe que aquele povo que está ali, ele está obedecendo a lei, ele está vivendo de acordo com a lei, né? Que foi entregue a Deus no Monte Sinai. Mas agora, depois que isso aconteceu, foram muitos séculos até chegar no Império de Saul, no reino de Saul, muita coisa acontece ali, né? E aí vem exatamente ao encontro do que tu disseste na tua fala. Te recomendo essa leitura aí. Mas continuando aqui no conceito de religião, o que eu vou dizer? Eu vou ter que dizer que o conceito de religião ele tem que responder às exigências de neutralidade. Ou seja, o que é religião? E aí você foi bem na tua própria pergunta, né? Religião é o que aquele grupo de pessoas acredita que é. Eu não posso dizer que, por exemplo, o Seixenoe não é religião porque ela é extremamente filosófica. Se eles se enxergam como religião, o Estado deve respeitar eles como religião. Esse é o conceito jurídico de religião. Pergunte aos fiéis. Tá? Agora, se um determinado grupo se reúne e eles mesmos dizem, não, nós não somos religião, nós somos uma sociedade filosófica, nós acreditamos que existe Deus ou que existe alguma divindade, mas nós não a cultuamos. Nós somos a sociedade filosófica, então não é religião, porque elas mesmas estão dizendo isso. E aí tem um caso muito interessante que é da maçonaria, que houve uma casa maçônica que pediu imunidade tributária, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária religiosa, e ela não levou a imunidade tributária religiosa porque os próprios documentos internos dela diziam que ela não era uma religião. Né? E quando eu falo da questão da proteção, a proteção é exatamente essa, né? A proteção é que você viva conforme aquilo que você crê. Tá, e o que eu não creio, no caso eu sou agnóstico, aí nós temos a liberdade de consciência, que é paralela à liberdade de pensamento e à liberdade de crença. E são as três liberdades praticamente absolutas, porque são liberdades internas. Consciência, pensamento, consciência e crença nessa ordem. Javier Ervada tem uma obra, que agora não me lembro o nome, mas que ele demonstra, delimita cada uma dessas liberdades e é muito, muito interessante como ele faz. De repente, eu não me lembro agora o nome porque é em espanhol, mas se colocar Javier Ervada, né? Javier Ervada com H, e liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de crença, vai aparecer. Eu acho até tem excertos da obra, alguns excertos em PDF. Então, eu sei que eu dei uma enrolada aqui, falei bastante, né? Mas eu acredito no conceito, na noção tipológica de liberdade religiosa, em que o Estado deve ser neutro e deve respeitar aquele grupo que se enxerga como uma religião. Desculpe se eu não pude responder a pergunta da forma que tu queria, mas é o que eu entendo e aprendi isso com o professor Jonatas Machado, que foi meu professor também, e outros juristas também, Paulo Pulido Adragão, Rubio Lopes, espanhol,
ele também tem essa noção. Alguns entendem que a religião tem que ter presente a transcendência, né, a espiritualidade. Outros entendem que a religião tem que ter culto, porque o culto é o núcleo essencial de uma religião. Religião sem culto não é religião. Credo sem culto não é credo. Tem que existir culto, né? Se eu vou te dizer assim, Daniel, os dois maiores conceitos jurídicos de religião que eu estudei, que eu conheço, que são os mais respeitados, tá? Foi esse que eu te falei, que o Estado tem que ser neutro e tem que aceitar a religião como tu diz que ela é, e o outro é o que tem que ter culto, né? Então, se tu quer um elemento assim, tá, e aí? Esse neutro não me serve. Bom, então é o conceito, se eu não me engano, quem diz isso é JJ Gomes Canotilho, tem que ter culto. Se não tem culto, não é religião. Doutor Tiago, muito obrigado pela resposta. Foi absolutamente esclarecedora. E se eu tiver que escolher uma das linhas, eu escolheria a linha neutra. Muito bem. A que eu escolho também. Muito obrigado, doutor Daniel, pela intervenção. Doutor Tiago, excelente resposta. E quando se tem conhecimento e fala-se com a base, né? Não é cansativo e é muito interessante. Então, o senhor falou bastante, mas com propriedade. Eu quero, antes de passar a palavra à doutora Juliana, trazer mais uma questão que está aqui. Quais são as manifestações, quais manifestações religiosas podem ofender a laicidade colaborativa brasileira? Haveria alguma, doutor Tiago? Sim, sim. A gente fala isso no livro, inclusive, bem no fim da obra. Eu vejo assim que a gente tem que primeiro tirar o subjetivismo, né? Que foi isso que eu acabei de falar aqui para o doutor Daniel. Tem que ser objetivo, né? O subjetivo é quando você carrega valores, carrega axioma. Veja, é do núcleo da religião o proselitismo. É do núcleo da religião a apologética. Então, eu tenho o direito de dizer, por exemplo, que o Daniel está errado em ser agnóstico, né? Isso é liberdade. E ele tem o direito de dizer, olha, Tiago, desculpa, mas o cristianismo é uma farsa, né? Ele pode dizer isso, entendeu? Por mais que farsa seja pesado, né? Mas é isso é da liberdade, né? Eu acho que esse momento que a gente vive no Brasil também não, qualquer coisa tem que ser politicamente correto. Não, às vezes a gente vai usar palavras duras, né? É diferente de você discriminar, de você segregar, de você incitar violência, né? Isso é discurso de ódio, hate speech, tem que ser condenado. Mas agora, você usar uma palavra dura, isso é da dialética, né? Não existe dialética também sem palavras duras. É só você ir lá ver um tribunal do júri, por exemplo. Mas falando para o criminalista e o doutor Daniel. Mas voltando aqui para a resposta. Bom, então, quando objetivamente uma igreja viola, uma organização religiosa viola o bem comum, o que é o bem comum, gente? O bem comum são aquelas ações que nós temos em prol da dignidade da pessoa humana. Bem comum se resume em agir em prol da dignidade do outro, dignidade coletiva, minha dignidade, dignidade do outro, dignidade de todos. Se eu tenho uma religião que é objetivamente? Esquece, tira, põe o véu da ignorância de John Rawls, né? Põe o véu da ignorância de John Rawls, fecha os olhos, não importa qual religião mas tem uma religião que está matando crianças num culto. O que você acha? Isso atenta contra o bem comum. Então, essa religião tem que ser perseguida pelo Estado, no sentido de tem que fechar, tem que acabar com ela. Eu dou um exemplo drástico, porque os exemplos para esses casos são drásticos. Então, se você tiver uma religião que atenta contra a coletividade, que faz algo contra o coletivo, contra a comunidade, ou contra uma pessoa
individual, uma pessoa específica, como eu vou matar crianças em rituais, tenho como doutrina destruir as pessoas, destruir aqueles que são contra mim. Eu vou dar um exemplo aqui para dar nome aos bois, tá? Satanismo. Satanismo tem lá vários e vários... tem os 10 mandamentos do satanismo. Só você entrar aí no Google, Igreja de Satã e tal, vai estar lá os mandamentos. E naqueles mandamentos, gente, tem vários mandamentos que está dizendo assim, olha, se alguém te atrapalhar, mate-o. Se alguém estiver no teu caminho, destrua-o. Seja orgulhoso. Sabe? Tudo que é ruim, cara. Então, essa igreja no Brasil, eu vejo, pelo artigo 19, inciso 1º, e por todos os valores que estão na Constituição, pelo artigo 1º, o inciso 3º do artigo 1º, fundamento a dignidade da pessoa humana, só pelo artigo 1º, inciso 3º, essa igreja tem que ser fechada pelo Estado. Então, objetivamente, são essas poucas situações. Agora, se tu discorda da fé de alguém e tal, aí é campo teológico, é campo da liberdade religiosa, claro, com urbanidade, com respeito, para que você seja respeitado também, né? E se você segregar, discriminar, é hate speech em cima de você. Muito bem. Apenas dando crédito, né? Quem fez essa pergunta foi o Paulo da Veiga Martins Júnior. Obrigado, Paulo, pela participação. Nesse momento, então, eu quero chamar a doutora Juliana Salício. Ela é uma advogada muito atuante no sistema OAB, participa de várias comissões e, inclusive, algumas delas têm total relação. Por exemplo, ela é da liberdade religiosa e também do direito da aviação. Eu acho que é para observar os anjos pelo céu. Mas, olha, muito legal ter a Juliana conosco aqui. Juliana, doutora Juliana, agora as suas considerações e a sua palavra. Doutor Tiago, prazer em ouvi-lo. Trouxe grandes conceitos, saímos daqui muito mais ricos, né, em conhecimento, sempre um prazer ouvi-lo. A minha pergunta vem do início da sua explanação. O senhor confessou sua fé, demonstrou, né, inúmeras vezes, né, a liberdade religiosa, e é muito difícil, né, o ser humano, né, por ter essa dualidade, dissociar, né, da sua crença, né, e isso vem da sua natureza. Em diversos tratados, declarações, é reconhecido como algo natural do ser humano crer ou deixar de crer, né? E a minha pergunta nessa laicidade colaborativa, como o Estado, ou como a própria religião de forma genérica, pode contribuir ou deve intervir quando um representante eleito, né, faz com que a sua crença, né, sua liberdade, deixa de, como se diz, mostra, né, afasta a representatividade dele. Ele deixa daquele cargo público que foi eleito por maioria e passa a ter a sua manifestação pessoal. Como que essa colaboração, já que a laicidade colaborativa, trazendo uma analogia, aqueles bons vizinhos, né? Cada um na sua casa, mas por urbanidade, e se for necessário, um auxilia o outro. Como ponderar, né, o indivíduo e o cargo de representante, de governante que ele vem a exercer? Essa tua pergunta é muito interessante, Juliana. Obrigado por ela. Primeiro, deixa eu só fazer uma colocação. O Dr. Paulo Júnior fez essa pergunta difícil e ele é aqui do time do escritório, né? Ele participa aqui e eu vou dizer para ele, tá vendo aí, ó, Paulo Júnior, já que tu está me fazendo pergunta difícil, eu comi todo o teu clube social, ó. Tá? Aí é só uma vingança aí, que quis me fazer pergunta difícil, tu vai ter que comprar mais clube social. Bom, voltando aqui, Juliana, olha só. Quando nós começamos a pesquisar esse tema da laicidade? O ano era 2016, nós estávamos em Lisboa
e eu estava olhando a TV e um monte de português olhando para a TV atônito com o impeachment da Dilma. Bem naquele momento, e eu nunca vou esquecer essa cena, de que os deputados iam lá na tribuna para votar pelo sim ou pelo não, e terminava a votação dizendo em nome de Deus. Eu acho que todo mundo lembra aqui. E ali eu parei para pensar como você está pensando, né? Como a tua pergunta, né? Pô, mas... E aí foi, né? E a partir dali, então, nasceu essa obra, né? Então, a tua pergunta é uma pergunta que até me deixa um pouco emocionado, assim, porque foi a partir da tua pergunta que nasce a nossa obra, tá? E eu vou te dar a resposta de forma bem simples. A primeira questão é a questão da pessoa, né? Como eu disse, né? O ser humano ele sai do estado de natureza, entrega a autotutela do Estado para o Estado proteger ele mesmo, né? Para que ele tenha as liberdades individuais dele garantidas. E o Locke chama de propriedade, né? Mas quando o Locke está falando de propriedade, ele mesmo explica nos 2 tratados sobre governo, ele está dizendo o seguinte: olha, a propriedade aqui é liberdades e propriedade. Entrego a autotutela, ou seja, a promoção da justiça para o Estado, para que o Estado faça a justiça e eu tenha liberdade, né? E essa liberdade é uma liberdade em que o Estado não pode agir contra mim, né? É diferente de livre-arbítrio, que também é Agostinho de Hipona, que é aquela autonomia da vontade, autonomia interior. Não, é autonomia da vontade, mais o direito do Estado não fazer nada contra mim, a não ser que eu mesmo, por meio do Poder Legislativo, autorizei ele a fazê-lo. Bom, então, sobre essa ótica, no momento que uma pessoa é religiosa, é natural que ela expresse a sua fé. E ela não deixa de ser religiosa quando ela se torna, por exemplo, deputada federal. Ela continua sendo religiosa. E é possível que, num caso de deputado, que é uma votação proporcional, que ele tenha sido escolhido por ser religioso, para representar aquela minoria, a minoria dos budistas, a minoria, sei lá qual, ou uma maioria evangélico, cristã, católico, sei lá. Mas ele provavelmente foi eleito também por ter e expressar aquela fé. Veja, então é natural que ele vote em nome de Deus. Por quê? Porque é crente. Crente em quem? Crente em Deus. Se ele é crente em Alá, ele ia votar em nome de Alá. Mas aquele não é o ambiente, né? Alguém pode dizer isso. Aquele não é o ambiente. Mas essa tua avaliação é uma avaliação teológica. Porque você vai dizer assim, olha, não é o lugar para falar de Deus. O lugar para falar de Deus é na igreja. Avaliação teológica. Na teologia dele, o lugar para falar de Deus pode ser em qualquer lugar, inclusive no Congresso. Então, avaliação teológica ou avaliação filosófica. Tá? Veja, jogador de futebol, antes de começar a jogar, vai lá, né, levanta as mãos, ora, quando termina o jogo, se ajoelha. Então, veja um prefeito, por exemplo, um governador, orar antes de começar o seu trabalho, orar no seu gabinete. Eu não vejo problema nenhum nisso. Aonde eu vejo problema de daqui a pouco você ferir a laicidade. Tá? E assim, essa linha é muito tênue, tá, Juliana? Porque a gente está numa laicidade colaborativa. Então, a regra é colaboração, a regra é contato. Você só colabora se você tem contato. Certo? Não é Estados Unidos, não é Uruguai, que a regra é não ter contato. A regra aqui é ter contato. Bom, mas tem que ser um contato com igual consideração, tem que ser um contato em prol do bem comum. E aí essa linha fica tênue. Quer ver? Por exemplo, vou pegar a Juliana, vou pôr ela no avião e vou largar ela lá na Amazônia, de paraquedas. Caiu na Amazônia. Sem o GPS. Como é que a Juliana vai saber se ela está no Brasil ou na Bolívia? É difícil, Juliana, saber a fronteira.
né? Então, essa fronteira do que um presidente da República ou um governador que é religioso pode, não pode, com relação à fé que ele professa, é complicado. Mas eu não vou ficar em cima do muro. O que eu vou dizer para ti? No momento em que a crença dele, de alguma forma visível, de alguma forma clara, move uma política pública e move uma política pública para determinado grupo religioso, errou. Ultrapassou a fronteira. Se você for estudar os portugueses e os espanhóis, que estão anos-luz à frente da gente de liberdade religiosa, eles entendem que até a política pública ela pode ter uma influência religiosa, desde que seja neutra. Como assim neutra? Ter uma influência religiosa e ser neutra? A influência religiosa, veja, porque a religião A prega solidariedade, amor ao próximo. Ou seja, temos que ajudar as pessoas que ficaram desabrigadas. Aí você vai ter uma política pública que vai ajudar as pessoas que estão desabrigadas, tem tudo a ver com essa influência religiosa, mas aí chega lá naquela vila que deu enchente, eu só vou ajudar quem é da Igreja Assembleia de Deus. Ou eu vou ajudar e vou dizendo, é o seguinte, a gente está ajudando aqui, a gente está fazendo essa política pública, mas essa política pública está sendo feita por causa da Assembleia de Deus ou por causa dessa ou daquela religião. Essa é a fronteira que eu não gostaria de ver ultrapassada. Né? O governador ele vai lá, ele diz que ele é evangélico, ele diz que ele é budista, não tem problema nenhum. Se ele é muçulmano, ele no horário certo lá, azar, ele está em cima do palco, inaugurando uma obra pública. Aquele horário, ele vai ter que se virar para Meca, é isso, cara. Isso é liberdade. Agora, ele fazer toda a política pública orientada no Corão, aí eu vejo que tem problemas. Tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a tua pergunta é muito difícil, né? Respondeu sim, e eu compartilho do mesmo receio e do mesmo pensamento. Então, com a palavra, a doutora Paula Moutinho. Obrigada, Samuel, pela oportunidade, pela parceria, né, de sempre. Esse ano, ou melhor, essa pandemia foi muito profícua, né, para as nossas comissões. Nós caminhamos juntos e temos proporcionado crescimento, né, aos nossos ouvintes, à nossa audiência, mas principalmente aos membros, né, das duas comissões que trabalham juntos, que crescem juntos, e todos os nossos eventos eles são frutíferos no sentido de que eles viram grupo de estudo, grupo de trabalho, e nós somos muito gratos por essa parceria, né? E também, né, falo isso ao meu presidente, né, que também é presidente dessa comissão a qual eu sou membro. E aí, aquele mantra que a gente sempre fala, né, se tratando das duas comissões, você da nossa audiência que nos assiste, amanhã não manda florzinhas nem passarinhos de bom dia, manda o link desse evento, porque o que o Tiago nos falou hoje tem que ser compartilhado, né? Então, nada de bom dia, né? Deixa o Tiago florescer o dia amanhã para todas as pessoas. E eu falo de Tiago, né, sem o doutor, porque eu digo sempre que eu sou uma perseguidora do Tiago. Eu conheço essa biblioteca muito antes da pandemia, né, porque eu acompanho os vídeos dele há muito tempo. E o Tiago, ele é responsável por boa parte das minhas inquietações de liberdade religiosa. Né, concordando, discordando, né, mas eu penso muito no Tiago, penso até mais do que eu gostaria, porque ele lança, né, uns pensamentos, uns conceitos que depois eu fico aqui, né, dias e dias e meses me consumindo no sentido de concordar, de discordar, mas é um privilégio, Dr. Tiago, recebê-lo e
presenciar, né, de uma maneira tão didática, uma explanação tão profunda. Muito obrigada por essa oportunidade. E o meu questionamento, o Samuel está morrendo de medo de eu falar, eu recebi um monte de exortação para eu me comportar, então eu vou ser bem boazinha aqui nas perguntas, né? E eu tenho duas colocações que são inquietações também. Primeiro, né, eu concordo com o Estado laico e colaborativo, já discordei muito, viu, Tiago? Já discordei muito e graças a você tive que pensar muito. E nesse sentido, né, o caminhar em conjunto, né, do Estado e as entidades religiosas, sendo que ambos devem promover o bem comum, né, tanto no aspecto espiritual como no aspecto material também. E o meu crescimento como pessoa nesse sentido é muito graças né, aos estudos, né, do Instituto de Direito e Religião, do grupo de Ciência da Religião da Universidade de Uberlândia. Vocês são formadores do nosso conteúdo técnico-jurídico, e nós somos muito gratos, nós operadores do direito à liberdade religiosa. E eu pergunto, em relação a esse Estado colaborativo, como ficaria a incorporação cultural dos elementos religiosos? E aí eu cito como exemplo, não sei se ainda mas há um tempo atrás a Lei Rouanet falava de incorporar as músicas gospels como, né, parte de direito, né, do fundo da Lei Rouanet. Cito também os símbolos religiosos dentro dos espaços, crucifixo, por exemplo, dentro dos espaços públicos. Cito os elementos de matriz africana, né, na Bahia, por exemplo, que faz parte da cultura. Como que seria essa incorporação do ponto de vista do Estado laico colaborativo? Como que o Estado lida com essa incorporação cultural e até que ponto existe um limite, né, dessa incorporação? E, segundo, aproveitando que eu estou com a palavra antes que o Samuel casse, eu ouvi, não é minha essa expressão, mas o doutor Prigol, que você deve conhecer muito bem, né? O doutor Prigol, numa dessas conversas que nós estávamos tendo, inclusive na UAB também, tratando de laicidade, na UAB Guarulhos esse mês, ele trouxe um questionamento do qual nós também estamos, né, com essas inquietações, né? Nós ainda não chegamos a uma conclusão e gostaria muito de te ouvir nesse sentido. É possível que o Estado promova políticas afirmativas asseguradoras do direito do exercício religioso? E aí eu passo para você. Muito obrigada. A doutora Damares entrou na sala. Olá, querida doutora Paula Moutinho, minha amiga querida, essa competente advogada, mais do que isso, não é? Ela tem compromisso com o direito, com a justiça, com os direitos fundamentais, incluídos neles está o nosso caríssimo direito à liberdade religiosa. E eu só estou entrando agora, Paulinha, como eu a chamo, porque nós somos amigas há muitos anos e nos tratamos assim. Vou pedir licença para fazê-lo desta forma aqui, não é? A querida Paulinha, eu não entrei antes, gente, porque eu estou saindo agora de uma live, que foi o lançamento da nossa cartilha, Paula, de combate à violência doméstica contra a pessoa com deficiência. Nós estávamos agora com 62 cidades numa live, com 150 pessoas, lançando a cartilha com a presença da secretária de Estado de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a secretária Célia Leão, e não teve como entrar aqui antes do que eu estou entrando agora, e serei muito breve, não é? Apenas para fazer uma saudação, que é a mesma, sempre, não é? É sempre um convite, é sempre uma sensibilização que nós fazemos de todos quantos querem participar conosco de uma luta que não é de Paulinha, não é minha, não é do doutor Samuel, não é? E de outros que estão aqui conosco, doutor Tiago, não é do doutor Jean,
não é? Essa é uma luta de todos nós, que é defender o direito que se assenta sobre uma tríplice dimensão. Acho que é bom a gente falar disso aqui hoje, não é? A liberdade religiosa é o direito de escolher e, portanto, é o exercício da dimensão subjetiva da liberdade religiosa. São ensinamentos da doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que hoje é ministra do Tribunal Eleitoral, não é? Então, a liberdade religiosa deve ser exercida na sua dimensão subjetiva, que é o direito de escolher, na sua dimensão social, que é o direito de divulgar, falar sobre a crença que nós escolhemos. Se você não quiser falar, não tem problema. Mas a garantia do direito de falar, ela precisa ser preservada. E a outra dimensão desta tríplice dimensão é um direito tridimensional, é o direito de se organizar. Não é? Então, nós escolhemos, nós queremos falar sobre o que escolhemos crer ou não falar, não é? E queremos poder nos organizar em torno da crença que nós escolhemos. E isso é solene. Quando nós falamos de escolha religiosa, nós estamos falando de um direito solene. Há pessoas que abririam mão de outros direitos sociais para conservar o direito a ter a sua fé íntegra, respeitada, não é? Mantida. Portanto, não estamos falando de pouca coisa, Paulinha, porque este país, segundo o censo de 2010, tem quase 90% de pessoas que declaram ter uma fé. Então, nós não estamos falando de pouca coisa, não é? Estamos falando de um país de maioria religiosa. E eu faço uma pergunta para finalizar. Porque nós somos um país de maioria religiosa, o direito desta maioria é maior do que o direito da minoria que declara não ter fé alguma? Nós reconhecemos aqui hoje o direito correspondente à liberdade religiosa daqueles que escolheram não ter religião? Nós temos que refletir, não é? Sobre aquilo que queremos para nós mesmos, mas sobre o dever, não é? Consequente que todo direito carrega, não é? De atribuirmos ao outro a mesma possibilidade. Para cada direito existe um dever equivalente. Então, eu quero cumprimentar a querida doutora Paula Moutinho, que me antecedeu agora nesta fala, a todos os que estão aqui nesta sala, não são muitos, mas eu quero destacar aqui meu querido amigo doutor Samuel Gomes de Lima, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da seccional da UAB, né, São Paulo. Quero cumprimentar aqui novamente meu querido amigo doutor Tiago Rafael Vieira, este grande representante da luta pela liberdade religiosa no Brasil, preside o IBDR, que é um Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Leve, doutor Tiago, eu não o vejo aqui nesta sala, o meu abraço ao doutor Jean, que junto com o senhor, não é, tem fortalecido essa trincheira tão importante, não é, em que estamos juntos para conservar este direito. Parabéns por tudo aquilo que o senhor tem feito, as ações de natureza acadêmica, não é, o estímulo à produção acadêmica, a academia é importante nesta luta, quanto conteúdo o senhor tem produzido com absoluta qualidade e excelência, não é, para nutrir, municiar este trabalho com boa informação técnica, atualizada, não é? Então, doutor Tiago, leve sempre meus cumprimentos, minha homenagem, meu reconhecimento, não é? A sua contribuição a esta luta. Estão conosco aqui nessa sala a doutora Juliana,
o doutor Daniel, não é? Os colaboradores da nossa amada OAB São Paulo. Então, queridos, mais uma vez, muito obrigada a todos pela oportunidade de fala, pela oportunidade de participação, ainda que breve, mas para reconhecer o trabalho de todos e para encorajar todos a permanecermos firmes nessas trincheiras de defesa da liberdade religiosa. Finalmente, a doutora Paula Moutinho, amiga, parceira, tão qualificada para fazer este trabalho e que tem feito com grande coragem, né, competência. Doutora Paula, muito obrigada, querida. Receba também o meu carinho, a minha homenagem à OAB de Guarulhos, a gloriosa OAB de Guarulhos. Leve ao presidente o meu abraço e meus cumprimentos. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Doutora Damares, muito obrigado. A doutora Damares, a deputada doutora Damares, foi o alicerce, o esteio dessa comissão, tendo-a presidido por mais de 10 anos e, no parlamento, continuou a sua trajetória em defesa da liberdade religiosa. E todos nós aqui presentes temos colaborado também com a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, tão magistralmente fundada por ela e coordenada por ela no Parlamento Paulista. Doutora Damares, muito obrigado pela oportunidade de participar deste evento e de estar conosco, ainda que a sua agenda é uma loucura, mas que Deus a abençoe nesse seu mistério de defender a liberdade religiosa e de trabalhar na elaboração de leis para o nosso Estado e também para o nosso país. Muito bem. Obrigada, doutor Samuel, mais uma vez. Você que é um gigante, nosso gigante da liberdade religiosa e que tenho a honra de ter sido sucedida na presidência da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB por Vossa Excelência. Receba sempre minha homenagem e eu lhe devolvo a palavra, agradecendo e desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado. Doutor Tiago, acho que seria interessante a doutora Paula resgatar a pergunta, ou o senhor já lembra aí do encaminhamento? Eu acho que uma eu acho que eu estou com ela na ponta da língua aqui, a outra eu já não sei nem mais, não sei o que ela falou. A doutora Damares, ela tem um carisma impressionante e a gente acaba atento às palavras dela, e aí o Tico Teco aqui... Paula, ele prestou atenção na Damares e esqueceu da sua. Ele tem dificuldade aqui, o Tico Teco. É impossível concorrer com a Damares, né? Então, fala aí a que está na ponta da língua e depois a gente completa aqui. Eu acho que a primeira pergunta que tu fizeste, eu vou colocar de forma bem objetiva, e aí você disse aí, foi isso? Se a cultura, se a religião formando a cultura, os elementos religiosos na cultura, de certa forma, não violariam a laicidade. É isso, né? Tá. Bom, aí eu vou lembrar daquele caso Lao-Tse versus Itália, que é um caso famoso na Europa, em que Lao-Tse, passeando pela Itália, um morador da Itália, um certo dia se indigna por ter crucifixos nas repartições públicas. Então, como o Estado italiano é um Estado laico, colaborativo, ele ingressa com uma ação na justiça para que todos os crucifixos fossem retirados das repartições públicas, porque, afinal de contas, o Estado é laico. Ele perde em primeiro grau, perde em segundo grau, perde em terceiro grau e vai parar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E o tribunal é formado por turmas e a turma dá ganho de causa para ele. Né? A Itália faz parte da União Europeia
E então o Estado italiano recorre. E quando o Estado italiano faz o recurso, ele demonstra a identidade cultural e histórica que a Itália tem com o cristianismo desde os primórdios, né? Enfim, não vou datar aqui, mas pelo menos a partir da queda do Império Romano, ali em 480 depois de Cristo, a Igreja Católica ela se institucionaliza mesmo, né? A Igreja Católica Romana se institucionaliza, por mais que já tivesse papas antes e tal, mas com a queda do Império Romano, então dá esse vácuo no poder, né? De não ter mais um imperador no Ocidente, e a partir dali, então, você vai ter Roma cada vez mais presente do ponto de vista do catolicismo romano. Bom, então, nós estamos falando aqui de 1.500 anos. Né? Por que eu trouxe esse... Bom, aí o que acontece? A turma da Grande Causa para Laudes recorre, na época o ministro era o Berlusconi, ele recorre para o pleno do Tribunal Europeu sobre esse argumento da identidade histórica, da identidade cultural, além da questão da mensagem de amor, que a cruz é uma mensagem boa, que qualquer religião reconhece isso, qualquer religião reconhece que Jesus, no mínimo, foi um grande homem, também que a cruz representa um erro judicial que foi cometido contra esse grande homem. Enfim, tem vários elementos, mas o principal, cultural histórico, que tem tudo a ver com a tua pergunta. Né? Acho que você já sabe, o pleno vai derrubar a decisão da turma e está lá os crucifixos na Itália até hoje. Aconteceu algo parecido no Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tentou retirar os crucifixos, foi parar no CNJ, e o CNJ disse não, fica os crucifixos. Né? Por quê? E aí eu vou tentar te dar a resposta. Nós temos na religião, a religião, ela e aqui é até uma constatação, né? Ela é formadora de cultura. A religião ela forma a cultura. Se a gente for lá para Maquiavel ele vai dizer em diversas oportunidades, ele diz naquela obra a Tito Livio, eu esqueci o nome completo da obra, mas ele fala muito que a religião ela é fundamental para a política. Por que ele fala isso? Porque a religião ela tem uma força integradora, ela tem uma força ordenadora e ela tem uma força organizacional. Aonde a religião está, ela vai integrar as pessoas, ou ela vai integrar as pessoas sob o mesmo credo, ou ela vai integrar as pessoas contra esse credo, ela vai ordenar a sociedade, porque a religião sempre promove ordem, e assim, se a gente for pegar desde as religiões antigas, como eu falei, Mesopotâmia, Babilônia, persas, egípcios, o papel da religião nas civilizações foi ordenar a sociedade. A ordem, o Egito foi uma grande nação durante quase 2.000 anos, porque a ordem faraônica era baseada na religião. A mesma coisa nos babilônicos. E o hebreu é um pouco diferente, mas é baseada em uma lei que foi entregue por Deus no Monte Sinai. Então, veja, a religião ela promove ordem. E no momento que ela promove ordem, ela integra aquelas pessoas na sociedade. Até os que não creem, até os que são de outra religião. Por quê? Porque ela promoveu a ordem. Thomas Hobbes vai dizer que sem religião, o que vai acontecer? Estado de natureza. Estado de natureza, violência. Violência total, as pessoas se matando. Então, Hobbes diz, olha, a gente precisa de um Estado e a gente precisa de religião. E eu não estou falando aqui religião cristã, estou falando religião. Se a gente for pensar na China, a China tem ali a separação toda aquela
as montanhas do Himalaia, então tem as montanhas do Nepal, tem uma separação, uma fronteira natural, né? Para você chegar no Extremo Oriente, você tem o frio intenso na Rússia e todas as montanhas ali no Nepal e tal. Então era difícil você se locomover, eu estou falando da antiguidade, para a China. Então, por uma questão aqui acidental, geográfica, a China, o Extremo Oriente, era separado da Europa e do Oriente Médio. Tá? Mas mesmo com essa separação, alguém pode pensar, tá, e lá na China, como era a ordem lá na China? A ordem lá na China era totalmente fundamentada também sobre aspectos religiosos, que existe a religião antiga chinesa é riquíssima, e essa religião ainda está presente na China pelo aspecto cultural, quando você vê os dragões, os balões na China. Então, quando a religião, Paula, integra, ordena e organiza a sociedade, ela acaba formando a cultura e fazendo parte da cultura. Isso é natural. Tanto é que aqueles povos que não tinham uma religião para fazer isso, eles desapareceram. Eles simplesmente desapareceram. Porque povo sem religião para formar cultura e povo sem força militar desaparece. Logo, é da natureza da religião ela formar a cultura. Se a gente for olhar para o Brasil, a cultura brasileira, e a cultura vai estar ligada com a história, ela está ligada com o cristianismo, especialmente católico. Primeiro, aqueles atos históricos que a gente sabe aqui, de missa e tal, mas até isso não é tão importante. Tudo bem, é um marco, né? O primeiro ato público foi uma missa. Mas e daí? Podia ter sido uma missa e não ter mais nada, né? O que é importante aqui, sob o ponto de vista cultural, que formou o Brasil, foram os jesuítas. Olha o que o José Anchieta fez no Brasil. Né? Então, o José Anchieta andou por esse Brasil inteiro. O José Anchieta construiu São Vicente, Rio de Janeiro, fundou dezenas de cidades, é fruto do José Anchieta. O que o José Anchieta estava fazendo? Proselitismo. Levando o evangelho para os índios e levando o evangelho para os portugueses que cá estavam. Houve opressão, obrigaram os índios. Essa é uma outra história, uma outra discussão. Mas na discussão de formar cultura, isso aconteceu por intermédio dos jesuítas. E depois que Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, acabou com a Companhia de Jesus, praticamente, essa influência estava aqui, ficou e não tinha o que fazer. Então, eu não vejo problema nenhum em crucifixo numa repartição pública por causa disso. E alguém pode dizer, mas nós estamos na democracia. A Constituição não diz que tem que ter um pluralismo de ideias. Isso é democracia. Democracia é pluralismo de ideias no espaço público. E a liberdade religiosa é importante para a democracia porque ela promove o pluralismo de ideias no espaço público. Isso não guarda relação com cultura. A cultura não é democrática, gente. A cultura é fruto de tradição, é fruto de séculos. Você não vai lá, não, vamos escolher agora qual vai ser a nossa cultura. Isso não existe. A cultura ela é formada a partir de séculos. Pode mudar, pode mudar. Tem uma obra muito interessante, que é essa obra aqui, ó, que eu acho que eu leio bastante, né? Porque olha como ela está marcada, ó, tá? Que é Dinâmicas da História do Mundo. Christopher Dawson, para mim, é o maior historiador do século passado. Né? É uma obra que tem umas 700 páginas e ele fala sobre exatamente o que tu está falando, Paulo. Sobre como a religião formou, ele fala da China também, formou a cultura. E aí, como é que a gente mexe nisso? Olha, a gente mexe nisso mudando a cultura. Né? Eu tenho um amigo que, para mim, é um dos maiores gênios intelectuais do Brasil, chama-se Marcos Boeira, e ele tem um artigo que demonstra como a religião forma a cultura, que eu indico para vocês, gente. Paula, põe no Google, Marcos Boeira, Religião formando a cultura. É de
ler ajoelhado, né? Até aquela coisa que a gente come, que é bom, né? Comer ajoelhado, que no caso é de ler ajoelhado. Tá? Então essa aí é a tentativa de resposta. A tua segunda pergunta, eu me lembro que era fácil, a primeira que era difícil. Né? Mas é isso. Dá um exemplo só e aí eu termino. Que eu estou até com fome, eu almocei, era 11h30, então estou louco para jantar. Mas assim, um amigo, hoje é meu amigo, na época a gente se conhecia há pouco, no interior me ligou e disse assim, Thiago, eu estou chateado porque aqui na nossa cidade, uma cidade pequena, se ele estiver por aí, vai saber que é ele. É cidade pequena. E o prefeito resolveu fazer um pórtico em homenagem à santa. Isso é um absurdo, o Estado é laico, isso é inconstitucional, blá, blá, blá. Eu peguei para ele, cara, qual é que é a cidade? A cidade é tal. Quando ele falou isso, tipo assim, eu já comecei a rir sozinho, né? A cidade é uma cidade identificada com o catolicismo, tem um convento, que é um convento que as pessoas vão do mundo inteiro visitar aquele convento. 99, não vou dizer 99, mas 90% é católico praticante, um monte de igreja católica. Qualquer católico que você falar no Brasil, a cidade tal, o católico vai conhecer. Eu disse para ele, cara, a cidade que tu está falando é uma cidade que está identificada com o catolicismo dos pés à cabeça. Qual é o problema de ter um pórtico com o nome da santa? O prefeito está justificando como? Não é turismo, porque quer fazer turismo, quer que a cidade fique mais conhecida ainda. Então, velho, o que tu faz? O que eu faço, então? Eu disse, olha, então tu faz o seguinte, é um protestante, tá, gente? Eu disse assim, prega o protestantismo para o pessoal, converte toda a cidade para a tua igreja, por meio da palavra, né? E aí tu vai mudar. Só mudando o povo, não tem o que fazer, ou tu te muda de cidade, cara. Não vejo ofensa nenhuma em Estado laico, né? É bem esse exemplo que tu deu. Agora, se fosse uma cidade que não tivesse nenhuma conotação religiosa, não tivesse nada lá, aí eu vou para o caso da Juliana, né? Aí eu vou para a resposta da Juliana. Pô, o prefeito é católico, quer meter uma santa no pórtico? Vai tomar banho, meu. Agora, o prefeito é católico, a cidade é católica, o maior convento do Brasil está na cidade. O que tu quer que tenha no pórtico? O menorá? Não, né, meu? Então, enfim, daí a minha resposta. Qual é a tua segunda pergunta? Obrigada pela resposta. E eu fico na esperança de um convite para tomar um café e comer um clube social do Paulo da Veiga, né, que está aí, deve ter um estoque dele, para que a gente debata mais a respeito. Está convidada no ar. Está convidada no ar. É só pegar o avião aqui que vai ser uma alegria te receber e aí ver se tu traz o Samuel junto também. O Samuel está me devendo uma visita faz tempo. Ela jogou a responsabilidade da viagem para a doutora Paula. Nós estamos imunizados, né, Samuel? Os velhinhos já estão imunizados. Eu também estou imunizado. Eu tomei Janssen, que é uma dose só, já estou imunizado. Eu praticamente sou uma mutante, né? Porque aqui em São Paulo tivemos uma crise com fornecimento, então eu tomei a AstraZeneca e tomei a Pfizer, tomei as duas, né? Então, se por um acaso eu mutar durante o evento... Tirar o jacaré, aí a gente entende. Então, Thiago, continuando, né? A segunda pergunta é no sentido de que, como a gente trata que o direito à liberdade religiosa visa dar igual espaço de oportunidade do exercício religioso a todas as crenças, e você foi brilhante na sua fala nesse sentido, o meu questionamento considerando, né, essa discrepância entre o tamanho e as religiões, é possível, dentro de um Estado laico, que hajam políticas afirmativas de promoção dessa, assim como houve em relação à reparação de igualdade racial e outros elementos, né? Nesse sentido. Isso que o Isaiah Berlin, nos 4 ensaios da liberdade, chama de liberdade positiva, né? Ele critica um pouco a liberdade positiva, ele é um adepto da liberdade negativa, assim como John Stuart Mill
e o próprio John Locke, mas ele fala que a liberdade positiva, ela, de certa forma, é importante, né? Você vai ver a liberdade positiva a partir da Constituição de Weimar, que são os direitos sociais, tá? Nada mais do que os direitos sociais. Num momento de Primeira Guerra Mundial, acabou a Primeira Guerra Mundial, está todo mundo na sarjeta, tem que se fazer alguma coisa. Aí surgem os direitos sociais na Constituição de Weimar, por mais que tenha um arremedo na Constituição do México 2 anos antes, mas a Constituição do México ali, eu acho que é um arremedo, né? Direitos sociais estão na Constituição de Weimar, que é uma forma são ações positivas, afirmativas e, de certa forma, liberdade positiva. A liberdade positiva é o seguinte, né? Olha, existe essa liberdade, ela está em crise, então o Estado vai tomar ações para que ela se desenvolva, para que ela seja protegida. Eu não vejo problema nenhum nisso em um Estado laico colaborativo. Eu vejo um problema no Uruguai, porque o Uruguai, constitucionalmente, é um Estado laico simplista. Não pode ter liberdade positiva lá no que diz respeito à liberdade religiosa. É a opção constitucional dos uruguaios. Mas agora, a nossa opção constitucional se caracteriza exatamente por isso que tu disseste, né? A liberdade positiva, ações afirmativas. Como são essas ações afirmativas? Elas devem ser neutras no que diz respeito ao aspecto confessional, mais positivas, afirmativas no que diz respeito à liberdade de crença, à liberdade religiosa, à efervescência do fenômeno religioso. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ter uma ação afirmativa para uma fé. Aí você vai dizer, não, mas é para suprir um problema. Então, você tem uma religião minoritária que sofreu violência, que sofreu um ostracismo, que foi segregada durante muito tempo, como, por exemplo, pega as religiões de matriz africanas, né? Então, houve um problema aí no Brasil, especialmente no Brasil Império, por causa da escravidão. Então, o escravo ele não podia adorar os seus deuses, ele tinha que ser católico, senão ele era chicoteado, era morto. Aí você tem um sincretismo que o escravo foi muito inteligente, né? Não, eu vou mudar o nome dos deuses aqui e eu vou continuar adorando meus deuses, né? Mas, mesmo assim, houve uma discriminação, houve uma segregação, e até hoje, essas pessoas que professam a religião afro, elas sofrem um estigma. Então, como é que você tem uma ação afirmativa para que essas pessoas não sofram mais o estigma? Você tem uma ação afirmativa dizendo que elas têm a liberdade de terem a religião delas. Qual é a ação afirmativa? Da liberdade religiosa, da liberdade de crença. Não importa qual a tua crença. Se ela é sagrada para você, ela tem que ser respeitada e você tem que ter voz no espaço público. E aí eu vou lembrar de Alexis de Tocqueville, que dizia que não existe democracia se a minoria não tiver voz. Pensando num autor moderno, Norberto Bobbio diz isso nas regras do jogo democrático. A minoria tem que ter voz e a minoria tem que ter a possibilidade de se tornar maioria. Né? Então, ação afirmativa para religiões de matriz afro. Qual é a ação afirmativa? Liberdade de crença, liberdade religiosa. O Estado tem que promover campanhas, o Estado tem que promover cursos, o Estado tem que falar isso nas aulas de ensino religioso. Então, essa é a forma, para mim, essa é a liberdade positiva. Agora, subsidiar, por exemplo, vou fazer um convênio com a União Nacional do Candomblé ou da Umbanda, e aí vou dar lá R$1 milhão para eles. Isso eu acho que é problema. Né? Porque essa ação afirmativa não é a ação afirmativa que guarda relação com a liberdade positiva que Isaiah Berlin fala e que é o grande clássico com relação a isso. Né? Então, eu ia por aí. Né? Não sei se eu respondi as tuas duas perguntas, tu acabou não comentando a primeira, mas agora estão as duas respondidas aí. Não, as duas estão respondidas, concordo, mais com a segunda do que com a primeira, mas o Paulo da Veiga vai providenciar um estoque de clube social para que nós continuemos numa outra. Muito obrigada, Tiago. Doutor Samuel. Obrigado a todos. Doutor Tiago, obrigado. Boa noite, obrigado a todos aí.